E o DC Notícias Web de hoje vai falar de instituições que passam demais credibilidade à população. Ela está em todos os atendimentos, cada vez que a população precisa, lá está o Corpo de Bombeiros. E para falar um pouco mais dessas ações, um pouco mais desse trabalho realizado aqui em Foz do Iguaçu, nós estamos recebendo o comandante do Corpo de Bombeiros, o Tenente Coronel Edson Leonel, que é nosso convidado hoje no DC Notícias Web. Seja muito bem-vindo, comandante, ao DC Notícias Web. Obrigado pelo convite. Comandante, o Corpo de Bombeiros é uma das instituições que a população tem maior confiança e lá sempre está o Corpo de Bombeiros nas piores situações para ajudar a população. É isso mesmo? Pois é, né? Várias pesquisas indicam isso, eu ouço desde a minha formação na academia militar ainda, que a corporação já tinha esse prestígio, né? Isso foi adquirido ao longo de décadas, né, por todos os militares, né, os servidores, enfim, de maneira geral, que infelizmente são acionados na hora da emergência, normalmente não é para uma coisa boa, né, mas é para fazer um serviço bom, né, que é socorrer, né, combater incêndios, fazer o salvamento, enfim, levar um apoio necessário, né, diante da emergência que é solicitada pelo 193. E hoje essa proximidade aqui em Foz do Iguaçu está cada vez melhor, maior com a nova estrutura. Há cerca de um ano foi inaugurada uma nova estrutura aqui em Foz do Iguaçu. Conta um pouquinho para nós de toda essa trajetória, de toda essa história, até se conquistar, comandante, essa nova estrutura. Eu particularmente participei assim do processo como um todo, né? Sou um dos poucos oficiais que permaneceu na unidade, né? E desde a época que nós tratamos, ainda com a usina de Itaipu, na doação do terreno, né, que foi feito lá em 2005, se eu não me engano, nós usávamos uma estrutura ali que fica bem atrás da concha acústica ali do Gramadão, e tinha um terreno, a continuação do mesmo terreno, né, até a Avenida Paraná. E veio um comandante na época aqui, o Coronel Carlos Alberto, e a gestão dele foi importante, né, nesse sentido, né, de proporcionar ali a corporação essa proximidade com a Itaipu, de maneira que a usina fez a doação do espaço para o estado do Paraná. E aí a gente começou a fazer os projetos, né, para construir um edifício que fosse um modelo, né. Achávamos na época já que Foz do Iguaçu merecia algo diferenciado, até pela característica da cidade, trinacional, transfronteiriça, com um grande atrativo turístico que tem aqui, né? Então precisávamos proporcionar, pelo menos a nível de projeto, que o edifício fosse funcional, amplo e emblemático. E eu acho que a gente conquistou isso, sabe? Porque ele é o maior edifício do Corpo de Bombeiros do Estado hoje. Olha só que tem bacana. Quase 6 mil metros quadrados de área, né? E ele foi pensado para dar um suporte assim, para a equipe de emergência adequado, né? Recentemente nós tivemos aí aquela grande ação de donativos para o Rio Grande do Sul, na campanha, e nós utilizamos ali a parte da garagem, né? Isso chamou muito a atenção, né? E foi graças a Deus a gente tinha aquele espaço, né? Porque até ficávamos nos questionando, e se não tivesse esse quartel aqui, como é que a gente iria fazer o atendimento? Iria fazer de alguma maneira, né? Mas daquela forma foi possível a gente recepcionar outras forças, né? Forças Armadas, outros órgãos públicos de segurança, iniciativas privadas e os voluntários, né? Que ajudaram assim sobremaneira. E nós tínhamos lá mais ou menos entre 150 e 200 pessoas diariamente trabalhando. Então tínhamos um espaço adequado para isso. Além do que, a edificação também conta com salas de aula, um auditório para 200 lugares. Nós temos uma cozinha industrial com capacidade instalada de servir pelo menos 200 refeições diárias. Olha que bacana. Temos alojamento, né? Já na formatação masculino e feminino, que era uma deficiência muito grande que nós tínhamos aqui, porque apesar das mulheres terem ingressado na corporação lá em 2005, a grande maioria delas ingressaram em Curitiba ou região.
e o interior elas demoraram um pouco mais para ingressaram a partir de 2010, se eu não me engano. E desde essa época a gente tem umas dificuldades, né? Fazia adaptações ali de alojamento para servir essas militares. Hoje, com essa edificação nova, está tudo bem planejado, né? A parte de acessibilidade com elevador, banheiros, né? Para portadores de necessidades especiais, enfim. O edifício ele foi concebido, né? Além do que tem até um detalhe importante, nós temos um almoxarifado muito amplo, né, que dentro dessa concepção, esse quartel ele funciona como um hub logístico, né? Então eu tenho, por exemplo, aportado lá no quartel bastante equipamentos para a defesa civil, né? Exemplo, colchões, caso haja uma situação de calamidade, etc., não só em Foz, mas na região oeste do Paraná, a gente não precisa que esse material chegue de Curitiba para nós já temos aqui. Que e bacana. Podemos, né, transferir para a unidade, para a cidade que porventura precisar disso. Não é à toa que é uma referência, então, no Paraná? Não é à toa. Ela ficou bacana, ficou funcional, né? E até agora, ainda nós não conseguimos colocar todos os espaços ainda para funcionar, por conta da questão do mobiliário, né? Alguns acertos, né? Por exemplo, o almoxarifado do CIAT, também é algo inovador. Nós pensamos num almoxarifado que pudesse contemplar os insumos de atendimento pré-hospitalar do CIAT e também do SAMU. Porque hoje, desde o surgimento do SAMU até hoje, nós temos 2 almoxarifados e 2 equipes trabalhando nesses locais, né? Eles fazem a reposição do material para dentro das ambulâncias, material novo ou esterilizado. E o material ele vem do mesmo local, né, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, por que não otimizar isso? Vamos fazer um único almoxarifado, juntar essas equipes, né, para ter um controle melhor e uma assertividade melhor nesse material, e fizemos essa previsão nesse prédio novo. Então tem o almoxarifado, ele já está 90% mobiliado, né, tem toda uma questão assim de respeito a normas sanitárias para isso. Então ele está todo mobiliado, faltando alguns itens quanto aos boxes de limpeza e asepsia das ambulâncias, que a gente está trabalhando aí na aquisição de recursos para colocar isso para funcionar. Comandante, hoje qual é a abrangência que o 9º grupamento aqui de Foz do Iguaçu, que municípios que ele presta esse atendimento, além de Foz do Iguaçu, o senhor falou dessa importante contribuição na região trinacional aqui também. Quais são os municípios aqui da nossa região que ele atende? O Corpo de Bombeiros ele é todo dividido, né, no estado em 3 regionais, né? Então a primeira regional atende ali a região de Curitiba, litoral e o entorno. A segunda regional é Londrina, região norte do Paraná. A terceira baseada em Cascavel, no qual tem várias corporações subordinadas. O 9º grupamento ele é sediado em Foz. E aqui o atendimento é feito, o atendimento operacional, por 3 postos, né? Esse da Vila A, que concentra também a sede, o aqui do bairro Maracanã, próximo aqui a UDC, e uma unidade lá no Morumbi 2. Né? Esses 3 postos fazem o atendimento em Foz do Iguaçu. Além disso, nós temos unidade em Santa Terezinha de Itaipu, né? São Miguel do Iguaçu, Medianeira e Santa Helena. Né? Então, parte em socorros, né, tanto da parte de combate a incêndio quanto atendimento pré-hospitalar de todos esses locais, à exceção de Santa Helena, que não temos ambulância ainda. Temos somente os veículos de salvamento e combate a incêndio. Na semana passada foi realizado aqui em Foz do Iguaçu também um evento super importante uma questão que é bastante discutida hoje no país também. Então aqui essa estrutura está servindo também para amplos debates, discussões bastante importantes também, comandante. Sim, nós promovemos, né, na verdade, o 3º simpósio de combate a incêndio florestal. E chamamos várias instituições públicas e algumas privadas para debaterem conosco esse assunto, né? Normalmente, nessa fase do inverno, um pouquinho além do inverno, nós temos a incidência maior desses incêndios, né? Seja florestal propriamente dito, ou seja em capoeira, mata, capim, área de preservação, que demanda a corporação, né, um atendimento para ir lá e fazer esse combate ao incêndio. Graças a Deus, também, alguns anos atrás, nós tivemos um sucesso aí junto a Itaipu,
de fazer a aquisição de 7 veículos de combate a incêndio florestal, através de um convênio que foi feito entre a usina e o estado do Paraná. Desses 7 veículos, 5 ficaram aqui na nossa unidade, né, distribuídos aí em todos esses postos que eu mencionei agora há pouco. São veículos especializados, com tração 4x4, enfim, equipado para essa destinação, né? Porque a maior parte dos veículos de combate a incêndio que nós temos são para meio urbano. Então, quando você entra nessas estradas rurais ou fora de estrada, mesmo com esses veículos urbanos, a gente sempre tem problema de manutenção depois disso. E esses veículos que eu citei há pouco para combate a incêndio florestal são especializados para esse tipo de tarefa, né? E nesse simpósio foi possível também fazer uma espécie de workshop onde algumas empresas trouxeram equipamentos para demonstrar, nós chamamos de kit picape, né, que são algumas coisas que você consegue colocar em caminhonetes com tração 4x4 e você cria uma facilidade para combater esses sinistros, esses incêndios nessas áreas de maior dificuldade de acesso, né? Então o evento ele contou ali com quase 200 pessoas, foi assim bem prestigiado. E esse debate ele está latente, né? A gente está acompanhando aí um pouquinho à distância a questão dos incêndios no Pantanal. Inclusive, anos anteriores, nós enviamos bombeiros daqui de Foz do Iguaçu para o Pantanal para auxiliar a corporação lá nesse combate a incêndio. Esse apoio também tem sido grande do Corpo de Bombeiros aqui em Foz do Iguaçu. O senhor já citou agora há pouco as ações e apoio ao Rio Grande do Sul também. Sim, o Paraná mandou equipes, né? A gente chama de força-tarefa. Então, o que acontece? Nós fazemos a composição de uma equipe, retirando bombeiros de vários locais, né? O mínimo necessário, o mínimo dessas localidades para fazer um corpo que possa dar socorro, né? E nós mandamos equipe para lá. Foram 3 equipes que trabalharam em sistemas de rodízio, né? Ao longo de mais de um mês. E essa equipe foram as equipes lá embarcadas, né, para fazer o resgate das pessoas que precisavam lá, equipes com helicóptero e equipes de defesa civil, que foram para lá para servir de ligação com a Defesa Civil Gaúcha, para fazer a recepção dos donativos que seguiam aqui do Paraná. Olha só. Né, o Estado, como um todo, enviou mais de 600 carretas de donativos para lá. Só a Foz do Iguaçu mesmo, nós manipulamos ali 33, 34 carretas, esse número eu não tenho na memória, mas é um desses 2 números. Além do que o município de Foz, com iniciativas não só de Foz, mas regionais e de outras instituições, enviaram outras 30, salvo engano. Então Foz aqui, a nossa região, foi uma das localidades de maior solidariedade com o povo gaúcho, sabe? Foi uma quantidade enorme de donativos enviados daqui. Que bacana esse trabalho. Uma nova viatura de emergência. Explica pra gente que viatura é essa, que serviço é esse, também recentemente adquirida aqui em Foz do Iguaçu. Eu acho que você fala da VIR, né? É a viatura que transporta o médico. Veja, esse veículo, ele é do SAMU, e ele vai fazer o transporte do médico, tanto para a emergência do SIAT quanto do SAMU, né? O que nós tínhamos há pouco tempo atrás? Nós temos as 3 ambulâncias do SIAT, o SAMU tem as ambulâncias lá baseadas lá na base deles, e as emergências elas são divididas em clínicas, que o SAMU atende, e as emergências de trauma, que o SIAT que atende. E médico do SAMU baseado lá e o médico do SIAT baseado aqui no quartel nosso. Com o passar dos anos, essa estrutura ela não foi recomposta no sentido de manter uma equipe médica em cada localidade, e sim fazer uma otimização da equipe médica. Ou seja, hoje nós temos uma equipe mista, composta de médicos do SIAT e SAMU, que são direcionadas com essa viatura, a VIR, né, Veículo de Intervenção Rápida, que ela vai além do motorista, que também é um socorrista do SAMU, ela vai tripulada por um enfermeiro, além do médico. E ela é designada para atendimento tanto das emergências do SIAT quanto do SAMU. E isso dá uma qualificação no atendimento. Por que eu falo isso?
porque além do motorista socorrista, tem também um enfermeiro, ele tem as suas atribuições legais na cena do atendimento junto com o médico. Além da maior amplitude dos medicamentos e insumos que são carregados nessas viaturas, que proporcionam um atendimento melhor para a vítima na situação lá do trauma ou da emergência clínica, para que ela tenha um suporte melhor até a chegada na unidade de saúde, entendeu? Então, o serviço ele ficou com uma qualificação melhor. Que bacana esse serviço. Comandante, nós gostaríamos muito de agradecer essas informações, a sua participação conosco aqui, sempre falando do Corpo de Bombeiros, dessas ações que são tão importantes para toda a sociedade, para toda a comunidade. O bombeiro sempre está socorrendo a todos em todos os lugares. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui. Eu que agradeço a vocês e da comunicação, da imprensa em geral, né, que eu até quero fazer uma ressalva aqui. Durante a campanha de donativos, eu lembro que a gente precisava de muitos materiais lá, né, para paletizar, fita, plástico, né, pallet mesmo, etc. E eu sempre me dirigia a um veículo de comunicação da imprensa, porque dinamizava aquilo na mídia, era rapidamente atendido pela população, tamanha confiança, né, do serviço prestado pela imprensa, e rapidamente a gente resolvia aquele problema lá. Então, meu agradecimento a vocês, tá, de maneira geral, que sempre tem nos apoiado muito nas nossas ações. É um trabalho conjunto, cada um fazendo a sua parte. É isso aí. Obrigada mais uma vez, comandante. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.